E no reino de Deus não pode ter prejuízo. Então eu titulei essa palavra assim: chamado para ser um sacerdote, chamado para ser uma sacerdotisa do Senhor. Quem são os sacerdotes? São aqueles que são responsáveis para ministrar na presença do Senhor. Quem são as sacerdotisas? São aquelas que são responsáveis para ministrar a glória de Deus em sua casa. A mulher tem uma função de expressar, manifestar a glória de Deus e trazer a presença do Rei da Glória em sua casa. Os filhos têm que ser criados debaixo do ensinamento da palavra. Os filhos têm que ser criados debaixo da glória do Deus vivente. Deus de fato chamou nós para expressar a glória dele. E se você quiser expressar a glória dele, ele vai usar a tua vida. Então eu queria que você começasse abrindo a sua Bíblia aí, lá em Êxodo capítulo 28. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 28. E sem contar que Deus sempre usa a família. Aqui nesse capítulo, nesse versículo, você vai ver Deus chamando uma família para ministrar na presença dele. Êxodo capítulo 28. Todos acharam? Fala assim comigo, amém. A palavra de Deus diz assim em Êxodo capítulo 28, verso 1, diz assim: fazer também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdote, a saber, Arão seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Aqui Deus chama Arão e os filhos para ministrar diante do tabernáculo do Senhor. O tabernáculo, sabemos que foi Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo. A palavra tabernáculo significa tabernacular. Deus quer tabernáculo conosco. Deus quer habitar no nosso meio. A função que Deus fez no tabernáculo foi de fato chamar Moisés e construir o tabernáculo. O tabernáculo tinha várias partes. O tabernáculo, ele tanto como tinha funções fora do tabernáculo, como também tinha as funções dentro do tabernáculo. E no tabernáculo não era qualquer um que entrava lá dentro. Então havia três partes dentro do tabernáculo. Havia o átrio, que era fora. Havia o santo lugar e o santíssimo lugar, onde ficava a arca da aliança. O átrio para nós hoje é a igreja. Qualquer um poderia chegar no átrio. Qualquer um poderia levar o animal, uma pombinha, uma rolinha, um cordeiro, um cabrito, e pagar o seu pecado lá no átrio. Ele tinha que impor as mãos sobre o animal. Era ali, ele estava transferindo o pecado dele para o animal. Sacrificava o animal e ali ele queimava diante de Deus. Qualquer um poderia vir dentro do átrio. Hoje a igreja, que somos, é o prédio que fala que somos nós, qualquer um pode entrar aqui e se arrepender dos seus pecados. Mas para entrar dentro do santo dos santos, tem que ter os sacerdotes, tem que ter aqueles que ministram. Apesar que a Bíblia diz que Deus rasgou o véu, qualquer um hoje pode entrar dentro do santo dos santos. Então o que é de fato o santo dos santos? É a presença de Deus. Você não vai chegar a lugar nenhum sem a presença de Deus. E aí eu comecei, eu alistei assim: para sermos sacerdotes, precisamos entender o chamado de Deus para nós. Isso é entender o que Deus está querendo comigo. Deus de fato salvou você, tirou você lá do átrio, agora Ele quer te levar para o santo dos santos. Quem vai ao átrio é pecador. E todos nós éramos pecadores, somos pecadores ainda. Nós precisamos chegar no átrio. Mas não é só ficar no átrio, é passar pelo santo e depois chegar no santo dos santos. Isso é a função para ser sacerdote. Nós somos a igreja que ministramos na presença de Deus. Somos a igreja que ganhamos as pessoas, investimos nela e fazemos elas grandes homens e grandes mulheres de Deus. Quem está ministrando para você hoje aqui era uma pessoa que vivia dentro dos bares. Deus me chamou para ser um sacerdote. E a função do sacerdote é levar a sua família. A função sua, homem, a função sua, mulher, é levar a sua família à presença do Senhor. Isso é uma responsabilidade nossa. Não é do pastor, não é dos líderes da casa do Senhor, seja qualquer prédio de igreja. Isso é uma responsabilidade sua como homem. Porque a família, Deus vai requerer de nós, os nossos filhos. Deus vai requerer cada um dos nossos filhos, o que nós fizemos com ele. Porque a própria palavra diz assim: ensina os teus filhos no caminho em que eles devem andar, para que não se desviem. Isso é uma responsabilidade minha, trazer a minha filha, a minha família para ministrar na casa de Deus. Sou eu que sou responsável por isso.
Então eu quero chegar diante de Deus sem débito nenhum. Eu quero chegar diante de Deus e falar: Deus, a minha parte eu fiz. Então, e eu também coloquei assim: um sacerdote deve interceder pela causa do povo. Eu queria que você, no mesmo capítulo de Êxodo 28, verso 12. Êxodo 28, verso 12. Diz assim a santa palavra de Deus: e porás 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedra de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Arão tinha essa responsabilidade. O sacerdote, para se apresentar diante de Deus, ele tinha que ter todo o ritual, vestir toda a roupa, vestir a estola, ele tinha que colocar a mitra, ele tinha que colocar tudo para poder se apresentar diante de Deus. E na estola sacerdotal, ele tinha 12 pedras no peito, cada pedra tinha uma cor, e aquelas 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel, que também aponta para os 12 apóstolos. Então a função de Arão, além de ele ministrar, ele tinha que levar a causa do povo. Ele levava todo o problema de todas as tribos diante de Deus. Então quando você e eu chegamos diante de Deus, nós devemos adorá-lo, mas também trazer diante dele as nossas causas. Ele diz através do profeta Isaías: arrazoiai-vos perante mim. Arrazoiai-vos é trazer as vossas causas perante mim, porque eu sou o vosso Deus. Nós temos que interceder diante de Deus a nossa família, levar a nossa família, trazer as nossas causas, trazer os nossos problemas, apresentar para Ele, porque você não vai poder carregar esse peso, essa responsabilidade sozinha. Deus não dá nada que nós não podemos suportar. E Arão fazia isso. E um sacerdote ora, um sacerdote clama diante de Deus. Um sacerdote ele clama por misericórdia. Um sacerdote ele invoca o nome do Senhor. Um sacerdote ele bate no peito. A palavra de Deus diz que Jesus chegou lá dentro do templo, estava lá o fariseu e o publicano. O fariseu de pé orando e achando que era o melhor de todos, e o publicano batia no peito dizendo: Deus, eu arrependo dos meus pecados. Nós devemos se arrepender dos nossos pecados e trazer diante de Deus todas as nossas causas, e crer e confiar que Ele vai operar o grande milagre. Nós cremos no nosso Deus. Eu sou um homem que eu creio no poder do meu Deus. E o sacerdote ele tem essa função. Isso é uma responsabilidade sua. Você pode ir à célula, você pode vir ao culto, mas você vai ter que entrar na presença dele. Não vai ter jeito. Deus vai até gerar circunstância para você buscar a face dele. Um sacerdote clama diante dele, um sacerdote ministra na presença de Deus. Quantos ministraram na presença de Deus hoje aqui? Irmão, não é poderoso ministrar na presença do rei, invocar o nome dele? Irmão, você sente que vem algo sobre você. Deus se agrada disso. Quando nós se apresentamos diante dele, reconhecendo que nós somos pobres, cego e miserável e nu, como diz Apocalipse. Devemos levantar a mão diante de Deus e falar assim: Deus, eu necessito de ti. Porque se você levantar a mão diante de Deus e falar: Deus, eu não preciso de nada, talvez isso pode soar muito mal diante de um Deus todo-poderoso. Você tem que levantar a mão, você tem que clamar por Ele. Há de fato várias unções para nós, mas Deus só vai usar a sua vida quando você se entregar totalmente para Ele. E lá em Números capítulo 3, verso 10. E aí eu vou falar de 4 pontos para nós sermos grandes homens e mulheres de Deus. Números capítulo 3, verso 10. Todos acharam? A palavra de Deus é assim: mas Arão e seus filhos ordenará que se dedique só ao sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerás. Amém? Um sacerdote é responsável por conduzir sua família na presença
na presença de Deus, todo sacerdote que entende esse chamado, ele responde ao Senhor rápido. Rápido. Deus chamou você para orar por sua família. Você está aqui, você é responsável para interceder por toda a sua família. Há pessoas na sua família que precisam ser salvas ainda. Como diz a palavra de Deus, Ele vai usar você. Ele fala que você e a sua casa servirá ao Senhor. Então você vai ter que clamar por cada um de sua família. Cada um. Então nós, como líder da casa do Senhor, nós somos responsáveis para clamar diante de Deus sobre a nossa célula. Um líder, ele tem que invocar o nome do Senhor. Líder que não invoca o nome do Senhor, ele não tem a bênção. Ele não consegue multiplicar as células. Ele não consegue avançar. Então vou dizer algo para você. Deus salvou você, e Ele curou você, e colocou em você um chamado, uma linhagem sacerdotal. Nós somos da família sacerdotal. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Nós somos de família sacerdotal. Nossa família vai ter que ministrar na presença do Senhor. Eu sou um homem que ministro na presença do Senhor. Coloco um louvor na minha casa e adoro ao meu rei. Invoco o nome dele. A enfermidade tem que sair. Os demônios não podem atormentar a minha família. Os demônios não podem atormentar a minha casa. Os demônios não podem atormentar a minha vida. Os demônios não podem atormentar a minha mente. Porque a palavra de Deus diz que eu sou sacerdote dele. Ele diz que eu tenho que entrar na presença dele, invocar o nome do Todo-Poderoso e clamar a glória dele. Quando a glória de Deus virá, salvará muitos nesta terra. Quando a glória do Deus vivente cair sobre nossa casa, nós seremos homens avivados. Não teremos sentimento de desistência. Você vê as pessoas querendo desistir. Elas vêm aos cultos, mas elas não ministram na presença de Deus. Há muitas pessoas que estão no átrio ainda. Precisam entrar dentro do santo, que é a presença da glória. A glória de Deus é a única coisa que temos de precioso para nós. Tudo que nós temos de prédio, de igreja, de templo, nada disso é bom. O que nós precisamos é da glória de Deus. Nossas células precisam da glória do Deus vivente. Nosso casamento precisa da glória de Deus. Homens que terão o espírito de mansidão. Ele precisa de entrar na presença do Senhor. As mulheres precisam de entrar na presença de Deus. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Temos que buscar a Ele enquanto se pode achar, diz a Bíblia. Porque os dias estão mal. Nós podemos apenas interceder por você, mas há uma função sua, e Deus vai requerer isso de você. Então eu alistei o primeiro ponto. Eu coloquei: um bom sacerdote intercede diante de Deus. Arão era um tipo de Cristo. Ele intercedia diante de Deus pela causa do povo. Cristo Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai. E lá em Hebreus, não precisa abrir, mas eu vou recitar o texto. Hebreus 4:14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservando firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele sem pecado. Cristo Jesus hoje está diante do Pai. Não é Pedro, não é Tiago, não é João. É Cristo Jesus que está diante do Pai, que intercede pela igreja dele. Quando você está triste, abatido, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se entristece, e o próprio Filho intercede por você. A Bíblia diz que Ele se compadece de nossas fraquezas e nossas necessidades. Além de você vir na presença do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele se compadece de nós. A Bíblia diz que Jesus, ele deve olhar para o Pai e dizer: Pai, é o teu filho, precisamos fazer alguma coisa. E Ele se entristece por mim e por você. Isso que é um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote, ele se compadece das fraquezas dos outros. A função do sumo sacerdote, eu vou dizer para você, é chorar. Sacerdote chora, sacerdote clama, sacerdote se arrepende. Tem muitos sumos sacerdotes preguiçosos. Há muitos sacerdotes preguiçosos. Muitos que não querem buscar a Deus. Eles buscam a Deus somente pelo prazer natural. Longe de nós, irmãos. Nós queremos ser homens de oração. Falava-se que antigamente era o circo de oração, eram as irmãs só que oravam. Mas tem que ser os homens que têm que orar. Os homens têm que buscar a face de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Salomão ergueu o templo, ele levantou
todos os levitas para ministrar diante do Rei da Glória. E quando o templo, consagraram o templo ao Senhor, a palavra de Deus disse: desceu a glória, desceu fogo do céu, e todos os sacerdotes caíram no chão. Eu tenho certeza que aquele templo se encheu da nuvem da glória. E os sacerdotes não tinham força. Quando você está envolvido na glória de Deus, ouça o que eu vou te dizer. Quando você se envolve na glória de Deus, você não vê nada a não ser a glória dele. Você não olha para a circunstância, você não olha para aquilo que vai acontecer, você apenas olha para ele. Foca teus olhos nele e fala: eu preciso dessa glória, Deus, me envolve com ela, porque se eu não tiver essa glória, eu não consigo carregar a minha família. É a glória de Deus. A igreja tem que ter a glória de Cristo, porque na nuvem da glória não dá tempo para ver pecado. Na nuvem da glória não dá tempo para olhar para o cabelo do irmão. Na nuvem da glória, pastor, você fica impregnado junto com ele. A nuvem da glória não faz nos ficar impregnado com ele. Não dá tempo para ficar olhando para essas coisas fúteis, que as pessoas estão perdendo tempo. Elas estão perdendo muito tempo. Elas querem resposta, mas elas não sabem buscar a glória de Deus. Isso de fato precisa ser ministrado na sua casa. É você que tem que pôr a mão na cabeça da tua mulher, marido, quando ela estiver enferma. Essa semana o meu filho ficou doente, o Natan. Eu peguei o Natan, coloquei no colo, liguei meu computador, eu liguei a caixa de som. Ele se queimando de febre, 39 e pouco de febre. Chega, estava se tremendo. Eu digo: olha aqui, enfermidade do inferno maldita, eu não aceito, porque o meu Deus é o Deus que cura. Meu Deus é um Deus que sara. E aí eu coloquei um louvor e comecei a adorar a Deus com ele no colo, e ele se envolvendo comigo e eu ministrando. Eu digo: Deus, está aqui o corpo deste menino, eu ministro diante de ti a cura, eu invoco a cura, porque tu és o Deus da cura. Toca neste menino agora, meu Pai, porque eu creio no poder da cura. Repreendemos todo espírito de enfermidade. Solta, demônio maldito. Daqui a pouco ele estava olhando para mim assustado, porque eu estava orando para valer. E ele ficou bom. Meu Deus é poderoso. Você precisa buscar a esse Deus. E o sacerdote, ele tem que interceder. Um bom líder, ele ora pela sua célula, ele clama pela multiplicação da célula. Você que é líder aqui, não é por força. Não é por força. Você não vai multiplicar a sua célula se você não ministrar a Deus. Precisa clamar a Deus. A multiplicação virá se você se ministrar diante de Deus. Pastor, obreiro, discipulador, líder, anfitrião, membro, todos devem entender esse chamado na sua vida. Não é só o líder da célula que ora, é você, membro. É você que tem que orar para ajudar o líder para multiplicar. É você que tem que invocar a Deus. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 13: ajudai aos vossos guias, para que vocês cresçam junto com ele, sirvam a ele, porque a palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta diante de Deus das vossas almas. Você tem que pegar junto na mão do outro lá, invocar o nome do Senhor, invocar que os seus parentes vão vir, irmãos. Eles vão vir se você crer na palavra do Senhor. Eu creio na palavra de Deus. Quando eu cheguei a uma célula, nós éramos de um bairro muito perturbado, o nosso bairro, perturbado demais. E aí quando eu me converti naquele lugar, muitos vinham para a nossa célula. Foram muitos salvos lá naquele bairro. E hoje tem lá uma igreja videira lá. Irmãos, não tem outro caminho a não ser esse. Crente, ele só tem que fazer uma coisa. Apesar que crente come demais, né? E fala muito. Mas crente, e outro, se ele não orar e jejuar, ele vai ficar parrudo. Não, né? Crente não é só comer não, irmão. Tem que jejuar. Tem que jejuar, porque a Bíblia diz que a casta de demônios só sai com jejum e oração. E para ministrar essa palavra, eu fiquei 40 horas de jejum, buscando a Deus, porque eu sei, porque não adianta eu ministrar aquilo que eu não... Uma das coisas que eu não quero ser é fariseu, ministrar aquilo que eu não vivo. E eu falei para Deus, antes de eu ministrar sobre a função do sacerdócio, eu quero entrar na tua presença e ser sacerdote. Essa é a função. E aí, ontem eu paguei um preço também muito alto. Fui para a pizzaria com os irmãos. Acabou o culto lá, os irmãos pedindo pizza de escarola, pizza não sei o que, e eu orando em línguas e batendo papo com os irmãos, tomando refrigerante, tudo. Eu vou comer por você. Esse pedaço aqui é mais um por você. Eu digo: come, irmão, come, irmãos, come. Glória a Deus, aleluia. Se eu decidir pagar o preço, eu vou pagar o preço, mas eu creio na glória de Deus.
Amém? E um bom sacerdote, fala para o seu irmão, um bom sacerdote, ele intercede diante de Deus. Aleluia. O segundo ponto que eu alistei aqui, um bom sacerdote se consagra. Ele se consagra, porque se ele entender o chamado de Deus, ele vai buscar a face de Deus, ele vai se consagrar. Por isso que a base da consagração é algo muito importante para nós. O diabo não está preocupado, irmão. Satanás não está preocupado com teologia cristã. O diabo, os demônios não estão preocupados com estudo. Eles não estão preocupados. A única coisa que eles têm medo é da glória de Deus. A única coisa que eles têm medo é de homens consagrados. Porque eu vou dizer algo para você: se você for um homem ou mulher consagrada, você vai atormentar o inferno. Você vai atormentar o inferno, porque é isso que eles temem. Tiago diz que os demônios tremem. Esse tremer aí é medo, porque ele está vendo diante dele o Rei da Glória. É por isso que ele fala assim: não, eu não posso suportar, o homem de branco está aqui. É demônio do inferno, o homem de branco está aqui. A glória de Deus vai te dissipar. É a glória de Deus. O que sustenta grandes ministérios é a glória de Deus. É a unção e o poder do alto. Igrejas nenhuma pode prevalecer se não tiver a glória de Deus. Exército nenhum pode entrar contra o inimigo se não for de fato revestido pelo poder do alto. Não pode. Por isso que nós temos que ser homens consagrados. E nós somos homens consagrados nesse lugar. Nós somos homens, precisamos se consagrar mais. Vai vir agora o jejum de 40 horas. Você como igreja, eu recomendo você responder. Jejum de 40 horas é bom demais, porque ele só faz queimar a carne velha. Queima tudo, toda porcaria. Quando eu venho para jejum de 40 horas, eu vou igualzinho o profeta Jeremias, só me arrependendo das porcariadas que muitas vezes a gente fala, de coisas que a gente pensa. Eu venho como o profeta Jeremias: Deus, eis-me aqui, me arrependo das minhas obras mortas. Isso é uma função nossa. E um sacerdote, eu queria ler com você Êxodo 28, 41, no mesmo capítulo. Êxodo 28, versículo 41. Diz assim: e com isso vestirá Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrará, e santificará, para que me oficie como sacerdote. Eles, antes de entrar na presença de Deus, eles teve que se consagrar. A base da consagração, ela é muito poderosa. E aí eu coloquei aqui, ó, um bom sacerdote reconhece seus erros e fraqueza, e se arrepende e abandona o pecado e busca a purificação. Se você de fato tem com algum peso de condenação, se você se arrepender e abandonar essa prática de pecado, Deus de fato vai purificar você. Porque o sangue de Jesus, a Bíblia diz que ele purifica de todo o pecado. Salmista Davi, quando se apresentou diante de Deus, ele levantou a sua mão. E o que foi que Deus falou para ele? Tu és homem de mão impuras. Deus de fato, ele olha para nossas mãos. Ele quer de fato consagrar você, para você poder ministrar sem nenhum peso. Isso de fato é poderoso. Como líderes temos que ministrar na célula sem peso, sem culpa. Todo sacerdote que ministra na presença de Deus, ele sabe que precisa se consagrar, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Fala comigo: sem a santificação ninguém verá Deus. E que consagração que é essa? Eu vou te dar 3 itens. A consagração fala de uma vida de oração, leitura da palavra e jejum. Oração, leitura da palavra e jejum. Por isso que fala oração. Tem que orar e tem que ter ação. A oração, você for ver lá em Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que os irmãos estavam orando e jejuando, e Pedro foi solto da prisão. A oração tem poder para destruir a obra do inferno. Por isso que a função do diabo é botar peso no membro da igreja. Porque quando ele tem peso de condenação de pecado, todos que têm peso de condenação e pecado, ele vem ao culto, ele chega depois que começa o culto, senta lá no fundo, e ele é o primeiro a sair. Sabe por quê? Porque ele não quer se cumprimentar os irmãos, porque ele está com peso de condenação. Quando ele pratica um pecado, que ele reconhece o peso, aí ele se afasta da glória de Deus. Deixa eu dizer algo para você: a glória de Deus, ela tem de fato 2 funções. Ela pode te atrair, mas também pode te afastar. Não é que a glória de Deus te afasta, é você que se afasta da glória de Deus por causa do peso.
A glória do Senhor, quando você se consagra, você se aproxima mais de Deus. Por isso que o jejum você fica mais sensível a Deus. O jejum ele é poderoso, porque de fato a gente está matando a nossa carne e de fato está deixando o nosso espírito sensível ao Espírito de Deus. Na base da carne não dá para sentir Deus. O átrio era algo somente para pagar pecado, mas a adoração e glória era lá na frente. Tinha que ter um processo de arrependimento e buscar a Deus. Então você líder que ministra lá na tua célula, ministra com autoridade. Por mais que você errou durante a semana, põe teu joelho diante de Deus, pede perdão, levanta e ministra diante de Deus. Porque a Bíblia diz que o sangue purifica de todo pecado. Vou dizer algo para você, não é o nome de Jesus que purifica do pecado, é o sangue. O nome tem autoridade sobre todo o principado e toda a potestade, mas o sangue nos deixa purificado diante do Pai. Então quando o próprio Deus olha para nós e vê a marca do sangue, Ele vê o próprio Filho em nós. Amém? E o terceiro ponto, um sacerdote precisa do óleo da unção. Fala comigo, um sacerdote precisa do óleo da unção. Pois bem, aqui está o óleo, como diz meu pastor. Pois bem, o que você vai fazer com ele? Tem gente que usa isso aqui como amuleto. Tem gente que só quer ser ungido se for pelo óleo das oliveiras de Israel, lá de Getsemane. O óleo ele tem um símbolo. Sabemos que o óleo ele tem um símbolo poderoso no reino do Espírito. Tiago diz isso: se há enfermo entre vós, unge com óleo. Mas se o óleo não for acompanhado com a glória de Deus, ele não tem efeito. Porque o óleo precisa de fato ser queimado. O que a função do óleo também nos tem? Ele também nos dá o símbolo da autoridade. O óleo, se você for pegar, o pastor uma vez falou isso aqui, eu vou usar a revelação dele, amém, irmão? Isso é bom. Ele falou que o óleo, quando você pega algo enferrujado, você pega lá o WD-40, você pegar um parafuso, está duro, põe lá o WD-40, aí o parafuso vai ficar molinho. Aí pega aqueles senhorzinhos que estão tudo já enferrujado, né? Ele precisa botar um óleo no joelho, tal, ajeitar ele, porque para deixar mole, para limpar. Irmão, o óleo serve para isso. Por isso que a gente precisa do óleo de Deus. O óleo tem autoridade no reino do Espírito. Deus derramou óleo sobre nós. Por isso que Isaías 61 diz que fala que o Espírito do Senhor está sobre vós. E se você for pegar o óleo, o Espírito Santo ele tem vários símbolos. Ele tem símbolo como se fosse da água, do fogo, do vento, né? Ele tem vários nomes, como fosse príncipe da paz, Espírito da paz, Espírito de Cristo, Espírito Consolador. Nós precisamos do óleo. Nossas células, nossas igrejas precisam do óleo de Deus para repreender toda a obra do inferno, destruir toda enfermidade maldita. O óleo é algo poderoso que Deus derrama sobre nossas cabeças. O óleo é algo que tem uma função poderosa. A unção de Deus virá sobre um sacerdócio quando o caráter for totalmente transformado. Não há unção se não tiver transformação do caráter. O que tem de gente hoje pregando sem caráter está cheio. Tem pastor aí que não, irmão, parece aquelas latas de casamento. Quando o cara casa, que amarra aquelas latas no para-choque do carro, sai fazendo barulho na rua. Tem pastor que só faz barulho. Se foi, não tem mais a glória. Só faz barulho, pastor. Tem líder que só faz barulho. Faz barulho e ninguém vê nada. Como diz lá o Ricardo lá de Itanhaém, nem arrupia. Nem arrupia. O Ricardo fala assim, nem arrupia. Tem oração que você não sente nada. Tem oração que parece um peso. Mas quando a unção ela vem carregada na autoridade e no poder do óleo. Por isso, irmão, se tem uma das coisas eu gosto de ministrar a libertação, porque eu atormento os demônios, eu perturbo eles até eles dizer, não, eu quero sair daqui. Você não vai sair não. Porque a glória de Deus vai te fulminar. É isso que nós temos que ser de fato conduzido pelo óleo, deixar o óleo consumir a nossa vida. A palavra do Senhor diz que a casa do Senhor nos consome. A casa de Deus é a obra, vai nos consumir. Nós vamos ser consumidos pela glória do Senhor. Precisamos ser consumidos pela glória de Deus. Nós vamos edificar grandes igrejas, mas igrejas prevalecentes, que têm a autoridade de Cristo sobre nós. As pessoas só vão seguir nós se nós formos ser homens cheios da glória de Deus.
Eu não ando atrás de ninguém, de pessoas que não têm para me dar. Eu só ando atrás de pessoas que têm algo para me dar. Nada carnal, espiritual. Que a Bíblia diz: anda com sábios, serás sábio. Anda com tolo, serás tolo. Eu quero andar com um homem cheio da glória de Deus, cheio da sua unção, cheio da vida do Espírito. Homens que são sábios, sabedoria de Deus. Agora de manhã eu estava orando cedo para Espírito Santo, repousa sobre mim a tua sabedoria. Dá-me a tua sabedoria, ó Espírito, porque eu preciso do óleo, eu preciso da autoridade. A autoridade, ela é exercida quando de fato Cristo te coloca na posição de autoridade. Ele liberou a autoridade, mas se você não exercer ela vai ficar de fato parada. A autoridade tem que ser liberada. Quando você ora na unção, quando você ora no fogo, a autoridade de Cristo é liberada. Ela é liberada. E as pessoas, elas sentem a presença do Espírito. Se você é homem de Deus, ela vai sentir a presença do Espírito em você. Precisamos da glória, precisamos dessa unção poderosa. As mulheres que ministram para as crianças precisam da unção de Deus. Todas as irmãs que ministram para as crianças, ouça, irmã, vai orar, vai se consagrar. Você vai ver quando você abrir a boca, vai jorrar rios de águas vivas da tua boca. Rios de água viva, a Bíblia diz que rios de água viva fluirão do nosso interior. Rios de águas vivas fluirão quando nós ministramos a Ele. Porque Ele fala: vinde a mim, chegai-vos a mim, buscarás riquezas, honra estarás comigo. Em Provérbios fala isso, Provérbios 18. Quando nós nos aproximamos dEle, devemos se aproximar com confiança e crendo que Ele é poderoso. A unção de Deus precisa fazer parte de nossas vidas. Todos os nossos discipuladores, das nossas reuniões de culto de celebração, das nossas células, nosso discipulado. Discipulado não é para sentar e bater papo, tomar cafezinho, não, irmão. Discipulado de fato tem que fluir a vida de Deus. Tem que fluir a unção de Deus. Quando você for aconselhar alguém, aconselhe na base da palavra de Deus. Porque aconselhamento humano não restaura ninguém. Aconselhamento humano não restaura ninguém. A única coisa que restaura é a palavra de Deus. Quando você for aconselhar alguém, use a Bíblia, use a palavra, porque a palavra de Deus diz que ela não pode falhar. E se você ministrar na autoridade de Deus, com a palavra de Deus, a pessoa vai se converter, ela vai se arrepender dos seus pecados, vai abandonar as práticas pecaminosas e vai se entregar de fato para Jesus. A palavra de Deus, ela é autoridade. E nós vamos chegar nesse nível. Eu falei ontem, eu estava lembrando essa semana lá da Armênia, quantos cultos poderosos nós pegamos lá na Armênia. Lá era uma igreja de 1000 membros, mas acabava os cultos cheios do fogo, não dava nem vontade de sair de lá. Se de fato você buscar a Deus todo domingo, você vier aqui com o coração consagrado, entender que você está vindo aqui não porque de fato é um ajuntamento, mas que nós vamos se ajuntar para buscar a face dele, você vai ter prazer, você vai ficar desesperado de chegar o outro domingo. Não é peso, não é peso. Se você enxergar que a célula tem a vida de Deus, ela não vai se tornar peso. Tem células, eu confesso, que é um peso. Sabe por que é um peso? Porque as pessoas lá não querem se consagrar. Elas não querem buscar o Senhor. Elas querem ir lá somente para fazer ajuntamento, fazer um oba-oba, tal, bater um papo, dar uns abraços. Por isso que tem lá grupo do café, grupo do chá, não sei, tô fora. Eu quero é a glória de Deus. Nossa célula, São Vicente, precisa da glória de Deus. Só vamos ganhar pessoas se tivermos a unção fluindo em nós, perfume de Cristo em nós. Ele cativa as pessoas. Uma vez eu ganhei um folhetinho aí de uns irmãos aí que saem evangelizando, e eu achei poderoso aquele folhetinho. Parei para analisar o folhetinho. Era Jesus subindo umas escadas, nos degraus, tipo no Egito, e atrás tinha uma sombra escura, e na frente tudo claro. Eu parei para analisar aquele texto, eu tive uma revelação, porque aonde ele passava, ele destruía as obras do inferno. A morte não poderia ficar perto dele, porque a vida estava sobre ele. Quando ele foi batizado no Rio Jordão, a palavra do Senhor diz que repousou sobre ele o Espírito. Ele recebeu uma unção sem limite. Hoje nós temos uma unção limitada, mas ela está liberada para cada um. Por que Deus limitou um pouco dessa unção para nós? Porque Ele quer que você busque ela. Ele quer que você ministre. Aquela unção que estava sobre o nosso Senhor, ela era sem limite. Por isso que onde Ele passava, Ele fazia diferença. Por isso que a multidão queria estar perto dEle. Nós temos que ter essa unção. Eu creio que os cultos vai ser tudo cultos poderosos, cheio da glória de Deus. Chega de igreja fria. Tem um monte de igrejas frias.
fria, sacerdote que não quer ministrar. Você encontra aí mesmo na sua Bíblia sacerdote preguiçoso, homens que foram separados e não quiseram entrar na presença de Deus. Eli foi um dele, que não quis ministrar diante de Deus, sua família pereceu. Que você não seja um desse, que você não caia nesse engano. Existe um demônio que eu costumo até brincar com isso, não sei se é velho, um demônio de 4 pés, que é a cama. Esse bicho segura o cara. Esse bicho, se não tiver cuidado, ele segura você. Ô demônio maldito. Eu sei que a Bíblia diz que digno do casamento é o leito sem mácula, né? Que o leito ali é a cama, né? Mas eu vou dizer para você, aqueles 4 pés lá, se não tiver cuidado, mata você. Mata mesmo, porque é terrível. Que tem de gente preguiçosa que não quer buscar a face de Deus, né, André? Tá cheio de gente assim. Elas vêm ao culto, quer ser tocado, pega aí o óleo, toma uma benzida, toma uma benzida pastoral, tome, aí volta para casa, acabou. Aí vem domingo que vem de novo. Pastor, ora por mim. É o crente 6 horas. Crente 6 horas, ora por mim. Aí toma lá uma benzida, toma lá uma ungida. Só falta ungir nós queremos isso, amém? E o quarto ponto, um sacerdote precisa ministrar o fogo. E eu queria ler o texto para você, aí mesmo em Êxodo 29, verso 18. Êxodo 29, verso 18. Diz assim a palavra: assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Quando nós somos movidos no Espírito, nós estamos queimando as nossas ofertas diante de Deus. O altar era o lugar que pagava pecado. Sabe quem que é o altar hoje? É você. O altar não é isso aqui não, ó. Isso aqui não é nada de altar. Isso aqui não tem nada santo. Porque se isso aqui fosse santo, pastor, era o metro quadrado mais caro da face da terra. Eu e você estavam, ó, todos nós estávamos cheios de turu. Porque o que tinha de empresário querendo comprar um pedacinho disso aqui. Esse tapete aqui não tem nada de santo nele. Porque isso aqui está tudo empoeirado. O altar é você. A glória só vai descer quando o altar de fato ser queimado, o holocausto, os pecados ser queimados, se entregar por completo. Aí a glória vai descer sobre você. A unção virá sobre você. Nós precisamos do óleo da glória de Deus. Precisamos desse fogo. Precisamos do fogo. Homens que ministram a Deus, ministram com fogo. O fogo de Deus faz parte. Vou dizer algo para você: se você não tiver fogo, você vai ser consumido pelo fogo. Porque palavras do pastor Naô, porque o fogo da glória de Deus é o mesmo fogo do inferno. Se você não tiver fogo, você vai ser consumido pelo fogo. Mas se você tiver fogo, você não será consumido pelo fogo. Porque fogo não queima fogo. Só pode se apresentar diante de Deus com fogo, porque Ele é fogo consumidor. A palavra de Deus diz em Apocalipse que do trono da glória de Deus saem trovões de relâmpago, fogo da glória do Senhor. Trovões, pensa quando um trovão ele está para uma tempestade. Trovão faz medo. Você imagina se aproximar diante de Deus de qualquer jeito. A nossa função é ministrar o fogo da glória de Deus. O fogo no tabernáculo servia para o serviço do tabernáculo. Todo sacerdote precisa do fogo, porque o fogo servia para queimar a obra da carne. O fogo nos purifica. Fogo queima a obra da carne. Crente carnal, crente melindroso, crente Bob Esponja, cabeção. Estuda, fica cabeção. É o crente Bob Esponja. É verdade. O fogo tem que queimar ele, queimar todo argumento na mente dele, argumento vazio. Sabe o que foi que o diabo criou aí? O diabo criou de fato essa história de dizer que não, orar em língua, isso é mentira do diabo. E muitas igrejas abraçou. Porque quando você ora em língua, diz a palavra, você está orando no espírito e mistério com Deus. E aí muitas igrejas pregam aí, não, que orar em língua, não pode. Você de fato, você se cair nesse engano do inferno, você vai travar, vai esfriar diante de Deus. Porque o fogo, ele serve para aquecer aquilo que está frio. E no tabernáculo tinha a coluna da nuvem da glória. Descia a coluna de fogo. E o povo se aquecia em volta do tabernáculo. Por isso que o tabernáculo era colocado no meio e as tribos ficavam em volta. Eles ficavam ali, pegavam daquele fogo para acender, se alimentar, fazer suas comidas. Picanha, não sei se tinha picanha, acho que não. Não tinha picanha não. Eles faziam,
Eles pegavam aquele fogo para aquecer, acender seus fogareiros, algumas coisas, mas também o fogo aquecia eles no deserto, porque o deserto à noite é frio. E se você não se envolver com fogo, você vai esfriar. Por isso que tem muitos que estão indo embora, sabia disso? Porque eles acham que é uma função do sacerdote, é para os líderes. Ele acha que é só o pastor que tem que ministrar fogo para a igreja. É você que é labareda de fogo. A palavra de Deus diz o quê? Que ele faz seus ministros labareda de fogo. Quem é ministro aqui? Quem é ministro aqui nesse lugar? Ele te chamou para ministrar. Ministrar para as pessoas aí fora o fogo dele. E o fogo não permite a frieza espiritual. Se você está frio espiritualmente, se aquecer com o fogo, você precisa se aquecer com o fogo de Deus. E lá em Mateus capítulo 3, verso 11, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você. Jesus, quando se apareceu para João, João falou para ele assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo de Deus. Fogo, fala comigo, fogo. O fogo tem que consumir a nossa vida. Precisamos desse fogo. Um sacerdote, ele tem que pegar o incensário, e ele vai entrando na presença de Deus, e ele vai ministrando, dizendo: tu és digno, ó Deus. Eu creio que quando eu me aproximar diante do Senhor, o Senhor me purificará cada dia. Eu ministro na tua presença a tua boa palavra. Eu quero a tua face. Eu me arrependo das minhas obras mortas, ó Deus. Eu invoco o teu nome sobre essas causas, sobre a minha família. Eu declaro que tu és o meu Deus. Nada pode me parar, nada pode me resistir, porque tu és o fogo que queima toda a obra da carne. Eu me consagro ao Senhor. Isso é busca, isso é entrega, isso é reconhecer, isso é crer que você está se aproximando de alguém que vai se envolver com você. O fogo de Deus é algo que tem que passar por nós. Por isso que ele vai passear no nosso meio. Eu estava orando hoje aqui, e sabe o que o Espírito Santo estava falando para mim? Faz a oração do profeta Elias, que eu vou liberar o fogo. Ele me disse aqui: Bruno, faz a oração do profeta Elias, que eu vou liberar o fogo de Deus nesse lugar. Eu vou liberar o meu fogo, porque só pode ficar perto de mim quem tiver fogo da glória. A glória de Deus é poderosa. Nós somos homens que queremos a glória, queremos se envolver com a glória de Deus. Eu não quero saber de estudos, de coisas fúteis que não levam para perto do Senhor. O diabo tem enganado a muitos por aí fora. Vai fazer teologia, vai estudar, não vá buscar a glória. O estudo ele é bom, mas ele não vai te levar muito longe se você não tiver a glória de Deus. Quem está pregando para você, sabe quem que é? É um homem que fez a quinta série. Eu fiz só a quinta série, igreja. Mas uma coisa eu tenho: a glória de Deus dentro da minha vida. Eu sei que um dia eu vou terminar os meus estudos, vou ser um grande pastor, mas uma das coisas que eu quero é o fogo da glória sobre a minha casa. Eu quero o fogo da glória. Existem muitos homens que estão frios. A teologia cristã tem esfriado muitos pastores. Muitos estão achando que o estudo vai edificar alguma coisa. Não vai. Não vai, porque uma hora ele vai rejeitar o próprio Espírito. E eu vou dizer, o Espírito também vai resistir ele. É isso que eles dizem aí fora. Semana eu vi um comentário de um grande pastor. Sabe o que ele disse? Para ser pastor na minha igreja eu vou exigir que faça até o bacharelado. Estou fora. Fora. Bacharelado, eu vou dizer para você: pega um anel de pastor e mostra para o Exu Caveira. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai mastigar e cuspir na tua cara. Porque a única coisa que faz ele se prostrar é a glória de Deus. O anel tem o símbolo da autoridade, mas ele de fato não tem a unção. Porque o anel ele simboliza a autoridade local. Mas a única coisa que faz dissipar a obra do inferno é a glória do Deus vivo. É isso que as igrejas estão pregando aí fora. E muitos membros se esfriando, Júnior. Muitos se esfriando. Sabe por quê? Porque eles acham que só eles têm o fogo de Deus. Você tem um fogo aí dentro, irmão. Acende ele. Vai orar na tua casa. Pega
o teu aparelho de som, alguma coisa. Entra na presença do Rei da Glória. Ministra o fogo diante dele. Eu vou dizer algo para você. Quando você sair de dentro do teu quarto, você vai sair cheio da glória de Deus. Por isso que Moisés entrava no tabernáculo. Quando ele saía, o rosto dele resplandecia da glória do Rei. Os nossos rostos têm que resplandecer da glória do Rei. A palavra do Senhor diz em Atos que Filipe, ele resistiu o Sinédrio. O Sinédrio, sabe quem que era o Sinédrio? Eram os grandes estudiosos. Os grandes estavam debatendo com Filipe a respeito das Escrituras. E a palavra do Senhor diz que a sabedoria do Espírito estava sobre Filipe. E o Sinédrio não podia conter aquela sabedoria. Quer dizer o quê? Que Filipe não era um homem tão estudado. Mas uma coisa ele tinha, Bruno: a glória do Deus sobre ele. A sabedoria divina sobre ele. E essa semana eu estava orando e pedindo. E hoje de manhã eu falei: Deus, repousa sobre mim a tua sabedoria. A sabedoria e a unção da glória. Que Deus use a nossa vida por esses dias, igreja. Espírito do Deus vivente, Shabraia, Croa, Ceia, Nabraua, Crasha, Braua, Cresce, Croa, Shaia. Tu és o mais sábio de todas as coisas, ó Espírito. Shabrau, Crote, Sebreu, Eclaia, Chaia. Oh Espírito Santo, tu és o dono de toda a sabedoria. Tu és aquele que destrói a sabedoria humana e coloca a tua sabedoria. Oh, dá-nos, ó Deus, esse fogo. Dá-nos essa graça, ó Espírito. A nossa igreja precisa disso. Esse semestre nós precisamos dessa unção. Precisamos dessa unção para crescer e multiplicar. O Senhor vai colocar muitas pessoas em nossas mãos, querido. Muitas. Mas só vamos poder cuidar delas se tivermos a unção de Cristo em nós. Oh, Rachei, Cross, Awalaia, sei, Espírito. Oh, Espírito de Deus. Oh, Crescei, Craia, sou. Oh, Espírito, Shabraia, si, Kraura, sou, Necrachoteire, saia. Nabraia, Crow, Chebre, Shabraua, e Cresha, Naraias. Shabraua, e Crisa, Nera, Cross, City, Classa, Nabraua, Chasse. Tabraua, Crachau, City, Brava, Nabraua, e Sinibra, Crotosere. Vem sobre nós com a tua glória, ó Espírito. Nabraua, Sete, Crow, Saia, Nare, Chores. Elabra, Shabraua, Nabraua, Sabraua. Chabraua, Crabra, Sonere. Chabraua, Crabra, Nabraua, Sabraua, eu quero a tua sabedoria, Braia, sei. Repousa sobre mim o teu fogo, Braia, saia. Queremos, te queremos, te queremos, te queremos. Queremos a glória. Não queremos título, ó Deus. Não queremos reconhecimento de homens. Queremos a glória, 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 glória. Eu quero a tua glória, eu quero. Quero ser um desesperado pela tua presença. Quero gastar a minha vida ministrando em tua presença. Quero gastar os meus dias reconhecendo que tu és o sumo sacerdote. Tu és o sumo sacerdote. Tu és o rei dos reis. Nós somos reis porque tu és rei dos reis. Shabrahuai, Krabresha, Braualayares, Nabrauasha, Kroba, Chopalares, Likrabra, Chassareres, Aere. Oh Espírito, queremos ser consumidos pelo fogo. Fogo que purifica todo pecado maldito, queima toda obra maldita. Oh, eu queria que a equipe de louvor viesse para cá. E eu queria, de fato, nós vamos orar por você. E eu queria que você viesse aqui à frente, se envolvesse com a glória. A equipe de louvor ministrasse algum cântico para nós. Eu queria te convidar para cair no fogo. Precisamos da sabedoria dele, da glória dele. Oh, Rei Shabrau, eu sei.
creio que o Espírito Santo vai tocar em você nessa noite. Oh Espírito de Deus, eu creio no poder da glória. Eu creio na unção, eu creio na autoridade de Cristo. Eu creio, Pai. Oh Rashara Samrai Vanambrawas Chabrawas Shambraya Serebes. Oh Rabraya Soreberebereberebereberaya Sai. O fogo descerá. O fogo descerá, descerá, descerá sobre nós. Fogo da glória descerá sobre nós. Oh, vai assim, vai. Libera, Deus, libera sobre nós a tua vida. Muitas pessoas estão aqui precisando do fogo. Casamentos aqui nessa igreja, pais precisam do fogo, líderes dessa igreja precisam do fogo. Oh Espírito, levante a sua mão para o céu. Olhe com os olhos da fé. Veja Ele sentado a um trono, um mar de vidro. Como diz Apocalipse, Ele é transparente, e de lá de cima Ele te vê. Ah, Deus, olha para nós, Pai. Vai descer fogo nesse lugar sobre a tua vida. Você vai sair daqui mais motivado. A tristeza e o desânimo maldito vai cair por terra hoje. O sentimento de desistência vai ser destruído pelo fogo da glória. Comece a orar. Comece a orar. Ministre na presença dele. Vamos lá, sacerdote. Vamos lá, sacerdotisa. Ministra, ministra. Ministra você mesmo. Começa a ministrar na presença do sumo sacerdote. Começa a ministrar. Isso. Vai subir no nível de oração. Vai subir no nível de oração. Ministra, sacerdote. Ministra ao teu Deus. Ministra ao teu Deus, sacerdote. Vamos lá, filha de Sião. Filhas de Sião, ministra ao teu sacerdote. Ministra ao sumo sacerdote nessa hora. Faz a tua função. Responde diante dele. Responde, sacerdote. Responde, sacerdotisa, ao teu rei. Ele é o sumo sacerdote. Ele vai começar a liberar. Ele vai começar a liberar o fogo. Eu creio no poder da palavra. Eu creio. Ele disse: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Ele estava dizendo que o fogo tem que se aproximar do fogo. Você só vai ser crente avivado se tiver a glória do Deus vivo. Caia sobre você a glória de Deus. O fogo de Deus. O fogo de Deus vai varrer esse lugar. Caia sobre ti a glória. Caia sobre ti a glória. Vai saindo toda tristeza, toda amargura maldita, todo sentimento de culpa, de peso. Caia. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, nessa noite, com base na tua palavra, assim como o profeta Elias orou, eu oro nessa hora, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fica hoje sabendo que o teu servo
e segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles. Então faz cair fogo do céu, faz cair o fogo do céu e consome o holocausto, consome o holocausto, consome o holocausto. Caia fogo, caia fogo, Deus. Pedimos o teu fogo, pedimos o teu fogo. Receba fogo, receba unção, unção. Vamos, vamos, receba unção. A unção da glória invadirá a tua vida. Força, força. Vamos lá, sacerdote. Força. Vai destruir, Deus. Varre, Pai. Varre esse lugar com a tua glória. Receba fogo, 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 fogo. Chorrecoes. Fogo, 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 fogo. Destrói. Vai trazendo realidade, Deus. Traz a realidade de sacerdote. Você ministrará sobre a tua casa. Seu povo, seu povo. Vem me queimar com fogo, 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 yeah. Com fogo, com fogo, vem nos queimar com fogo, yeah. Com fogo, com fogo. Fogo de Deus sobre a tua casa. Receba fogo, fogo da glória, fogo da glória. Fogo, vem, fogo, fogo, vem. Levanta, levanta, sacerdote. Fogo. Precisamos da tua presença e do fogo do teu Santo Espírito. Desejamos toda sua glória. Declaramos a tua vitória. Senhor, eu quero mais, mais de ti. Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero mais do seu amor, mais da sua unção, Senhor, mais do seu poder, mais
teu poder.